Bom dia, meu amado, minha amada irmã. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Eu gostaria de mais uma vez ler com vocês Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Queridos, hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês é Jesus, a luz da vida. Ontem nós vimos o quanto a vinda de Jesus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E hoje eu quero relembrar com vocês a situação que o povo estava vivendo na época em que Deus revelou ao profeta Isaías a vinda do Messias, o nascimento do Messias. Nessa época, o povo era constantemente assolado. O caminho do mar, aqui mencionado no versículo 1, abrange todo o território chamado de Galileia no Novo Testamento. E na época de Isaías, quem predominava esse caminho, quem dominava esse caminho, eram os assírios, um povo cruel, um povo muito violento. E o sentimento que assolava toda a nação na época de Isaías era um sentimento de aflição. E não só aflição, mas também descrevia uma época de escuridão, de trevas, uma realidade em que o povo de Deus estava enfrentando. Isto mostra que o povo estava vivendo num contexto de guerra. E a guerra é assim. A guerra, ela sobrevém com um sentimento de aflição, de escuridão. E muitas vezes nós também, amados, enfrentamos guerras. Guerras por fora, guerras interiores. E no momento da guerra, o nosso caminhar muitas vezes é marcado por uma exaustão. Porque nós estamos tão envolvidos na luta, estamos tão comprometidos com a situação, que nós não temos ânimo de olhar para além da guerra. Nós não temos perspectiva, nós não temos nenhuma expectativa. Porém, esse texto vem nos mostrar que para este povo que estava vivendo em zona de guerra, de conflito, pelos assírios, Deus estava falando para aquele povo: a luz irá resplandecer, pode levantar os olhos, porque há um sinal de esperança. E Isaías estava convidando o povo a olhar além daquela situação, além daquelas trevas, daquela luta, daquele conflito. Às vezes, irmãos, estamos tão envolvidos, tão comprometidos com a luta, com a guerra que estamos vivendo, que muitas vezes nós temos pouca energia. Muitas vezes nós não temos condições de olhar além da guerra, de ver além da guerra, de ter expectativa, de ter uma esperança, de ver um sinal de uma resposta, uma saída. E o profeta que nesse momento, ele convida o povo que estava vivendo naquela escuridão, que estava vivendo tomado por angústia, a olharem além da guerra, além da situação. Porque essa luz, essa saída, quem estava oferecendo era o próprio Deus. Era uma oferta do próprio Deus para o povo. E muitas, irmãos, são as guerras que nós enfrentamos diariamente. Guerras na família, na saúde, no emprego, no trabalho, até guerras interiores, guerras dentro de nós mesmos. Mas eu quero que você saiba que para todas as guerras, todas as lutas e aflições que eu e você enfrentamos, nós temos uma resposta, uma promessa do Senhor para mim e para você. E esta promessa está em João capítulo 8, verso 12, que nos diz: eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E esta é a promessa do Senhor para você, para mim nesta manhã.
a luz do Senhor resplandecendo sobre mim, sobre ti, a luz do Senhor resplandecendo sobre o nosso lar, sobre a nossa família, trazendo direção, trazendo esperança, a luz da vida resplandecendo e brilhando em meio às lutas, em meio à aflição, em meio à escuridão que muitas vezes eu e você enfrentamos. Por isso, amados, eu quero nesse momento orar com você, juntos agora, porque muitas vezes as trevas nos cercam e nos deixam imobilizados porque nós não vemos saída, mas Jesus é a luz. É a luz que dá a direção, é a luz que norteia a nossa vida, que nos redireciona, que nos mostra a saída. Pai amado, Pai querido, nesta manhã, eu clamo para que a luz do Senhor venha resplandecer sobre nós, como prometido em Isaías capítulo 9, mesmo vivendo em épocas de tantas lutas, tantos conflitos, tantos desafios e às vezes tanta confusão que as pessoas não sabem a quem ouvir, em quem acreditar. Tu és, Jesus, a nossa luz. Tu és, Jesus, a luz que nos guia para a vida, para a direção, para a solução. Tu és a luz que nos dá, Senhor, o sinal de esperança. E eu venho lhe pedir, Senhor, que a tua bênção esteja sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs, sobre os lares e famílias. E especialmente eu quero pedir, Deus, que a tua luz venha sobre a liderança, sobre o governo da nossa nação. Em nome de Jesus, dando todo o direcionamento em meio a tanta desordem, em meio a tanta confusão, em meio a tantas guerras, em meio a esta pandemia. Que venha, Senhor, a tua luz nos guiando. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada irmã, eu quero declarar que sobre a tua vida a luz do Senhor possa resplandecer, iluminando os teus passos, orientando você nas suas decisões, nos teus posicionamentos. A luz do Senhor é que prevalece sobre as trevas. Querido, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe nos grupos de WhatsApp, para que esta palavra venha chegar e venha trazer luz e esperança a todos aqueles que ouvirem. Shalom, amados.